Olá, turma. Henrique aqui de novo. Vamos dar continuidade ao nosso projeto, né? E agora fazendo com que o nosso servidor que nós estamos construindo com Node.js se conecte com o banco de dados, tá? Então tá aqui no ponto que a gente parou na aula passada. Eu vou dar um Ctrl C aqui para encerrar o servidor aqui no meu terminal. Vou colocar um clear aqui para limpar a tela. E vou começar instalando dois componentes para a gente fazer a conexão com o banco de dados. Um deles, o nosso banco de dados vai ser o MySQL. Então nós vamos usar um banco de dados chamado MySQL, tá? Então esse banco de dados, eu preciso instalar um módulo, né, um componente aqui para que ele consiga trabalhar com MySQL. Então eu vou usar o nosso gerenciador de pacotes, é o npm install, tá? E eu vou colocar aqui MySQL, tá bom? Então estou dentro da pasta serve app npm install MySQL, tá? Ele vai fazer a instalação do MySQL. Beleza, show, feita a instalação. É bem rapidinho. E vou fazer a instalação também do Kinext. O Kinext, ele faz, na verdade, o papel do intercâmbio, né? Na verdade, ele é o módulozinho que vai lá no banco, propriamente dito, e faz a consulta, ou que vai lá no banco e faz o cadastro, tá? Então, ele é a ponte de conexão com o JavaScript, o Node.js, com o banco de dados propriamente dito. Então, vou instalar esse módulozinho aqui. Lembrando como é que a gente verifica se foi bem instalado. A gente volta aqui no package.json e verifica, ó, o Kinext aqui foi instalado, tá? E o MySQL foi instalado aqui. Beleza. Então agora a gente já pode trabalhar com essas duas funcionalidades aqui do nosso projeto, tá? Então para que a gente comece a trabalhar, a gente vai fazer o seguinte, olha só, ficou muito, tô dando zoom aqui, ficou muito grande. Beleza, assim tá bom. Para que a gente comece a trabalhar, vou fechar aqui o package, eu vou criar aqui na raiz mesmo, na raizona mesmo do projeto. Eu vou criar um arquivo chamado kinextfile, ou kinextfile.js, tá? Esse arquivo aqui vai ser o arquivo responsável pela conexão propriamente dita, tá? Então eu vou colocar aqui, ó, module. A gente aprendeu módulo exports. Opa, olha o Emmet aqui atrapalhando agora, ó. O autocomplete, né? Module.exports. E eu vou exportar justamente essas configurações, tá? Vou chamar aqui de development, que seria a parte de desenvolvimento, né? Development. E vou colocar aqui algumas configurações. Por exemplo, qual cliente que eu estou usando? O cliente que eu estou usando é o MySQL, tá? Então, esse é o cliente que eu estou usando. Só esqueci aqui das aspas. Beleza. Agora, o que a gente vai colocar aqui? Nós vamos colocar, então, eu primeiro informo o cliente e depois eu informo as informações, os dados de conexão com o meu banco. Esse banco, ele tem que ter sido criado. Deixa eu até mostrar aqui para vocês, ó. Eu estou usando, na verdade, a gente está usando um banco de dados eu estou aqui com, deixa eu tirar ele aqui e ir para a raiz. Eu estou usando esse MySQL Workbench e estou criando o banco de dados lá no AWS, tá? Para fornecer o banco pronto para vocês poderem fazer os testes aí, tá? Então, acessando aqui o nosso banco, eu tenho aqui, só esperar ele carregar, eu tenho aqui a tabela produtos, ó, o banco prod e a tabela produtos, que é a que a gente vai querer acessar. Essa tabela produtos tem os seguintes
campos, código, nome, descrição, quantidade, fabricante e data e hora. Tá? Para a gente aqui o que vai importar é o seguinte, é o nome do banco e o nome da tabela que vai ser produtos. A gente vai acessar, esse banco de dados está pronto e a gente vai acessar. Depois a gente pode até fazer uma aulinha de como criar um banco de dados desse. Tá? Nosso objetivo aqui não é a parte de criação de banco, e sim do back-end aqui, que vai fazer conexão com o banco que já está pronto. Beleza. Então, para eu poder acessar esse banco que está lá na AWS, eu tenho que passar algumas informações para ele. Tá? Eu tenho que passar algumas informações para ele. Quais são? Eu tenho que passar para ele a connection. E aqui eu tenho que passar para ele algumas informações sobre a conexão. O host, que é o endereço IP, tá? Eu vou ter que passar. Eu vou ter que passar o usuário, o user, que é o usuário do banco de dados. Eu vou ter que passar a senha do banco de dados, password. E vou ter que passar o nome do banco de dados, tá? O nome do banco de dados, que é o database, que é o banco de dados que eu vou utilizar, tá? Eu deixei aqui tudo em branco, só para frisar para vocês que quando vocês estiverem fazendo no futuro, vocês vão criar o banco e vão ter que ter essas informações. Hoje eu vou passar essas informações para vocês, tá? Quem estiver assistindo o vídeo pode usar. Eu vou ter o host dessa informação, que é do banco de dados que eu criei lá como exemplo, tá? O usuário desse banco de dados é um usuário padrão aqui, eu coloquei admin. A senha, que a gente vai precisar da senha, vai ser o admin 123456. E o nome do banco de dados, que é o banco prod, tá? É o nome do banco de dados, que é o banco prod. Se a gente for ver aqui, ó, banco prod, tá? Então, passei esses dados. Conexão, o host, o usuário, o user, o password, o database e o client que a gente está usando, né? O cliente que a gente está usando, que é o MySQL. Beleza. Fiz aqui as minhas configurações aqui do meu Kinext. O que a gente vai fazer mais agora? Agora a gente vai fazer o seguinte. A gente vai criar a conexão. A gente fez aqui, passou os dados da conexão, a gente vai efetivá-la aqui. A gente vai fazer o seguinte, a gente vai criar uma pasta chamada databases, tá? Que seria o database, que seria o nosso banco de dados eu escrevi errado, né? Deixa eu alterar aqui, ó. Base, beleza. E dentro do database eu vou criar um arquivinho chamado index.js aqui, tá? Então, o que a gente vai configurar nesse arquivo? Gente, a gente configurou aqui os dados de conexão, tá? Agora, a gente vai criar propriamente dito o objeto que faz a conexão. Então, vou importar aqui o Kinext File, quer dizer, vou usar o arquivo Kinext File, então vou colocar aqui, ó, Kinext File, que recebe o require, que a gente já está bem massificado, né? A gente aprendeu bastante disso. 2 pontos barra, ele está na raiz, então 2 pontos barra, aqui, cadê o Kinext File? Tá aqui. Beleza. Já importei o arquivo Kinext File, esse que a gente acabou de criar aqui, ó. Repare que a gente coloquei aqui o mesmo nome, tá? Aqui, gente, para quem ainda ficou com dúvida como eu fiz aqui, ó, eu coloquei 2 pontos barra. E eu não achei ele aqui ainda, porque ele ainda está fora da pasta SRC. Ó. Isso tudo aqui, se vocês repararem, está dentro da SRC. Ó. Então, quando a gente digita 2 pontos barra, a gente acessa um nível para trás do local que eu estou. Então, agora eu acessei a raiz. Ó.
Repare que apareceu o Kinect File, apareceu os packages, né, que estão junto do Kinect File. Então, cheguei certinho lá no Kinect File. Vamos lá. Const, agora eu vou criar o objeto propriamente dito, que faz a conexão, que é o Kinext. Eu vou criar ele aqui, ó, Kinext. Recebe um require. Eu vou importar lá também o Kinext. Tá? Importei o Kinext e vou passar para ele aqui o Kinext File, tá? O Kinext File. E vou passar aqui dentro o development. Vocês repararam, não sei se vocês entenderam aqui, esse Kinect File é esse aqui vim aqui, que eu importei aqui antes. E repare que quando eu paro o cursor aqui, ele já me mostra ó, que o nome dessa conexão é o development. Tá vendo? Então, esse development é os dados que a gente configurou. Ó. Então, estou pedindo para criar o componente Kinext baseado nessa conexão aqui, ó, que a gente já passou tudo isso. Ó. O cliente, o host, o user, o password e o database. Tá bom? Beleza. Criei aqui a minha conexão, tenho que exportar esse módulo, porque eu vou importar ele em outro local. Então, vou dar aqui um módulo. .export, deixa eu dar um espaço aqui, .export igual a Kinext. Não tem nada a ver com Cajun. Kinext. Quero exportar ele aqui. Beleza. Porque é este o componente que conhece a conexão, né, com o banco de dados propriamente dito, que nós acabamos de configurar. Beleza. Fiz a minha configuração, as minhas configurações, e agora eu quero ir lá no prod controller e quero fazer uma conexão propriamente dita. Vamos fazer aqui, não vamos mexer na raiz não, mas vamos mexer no produtos. O que eu quero do produtos? Tá? O que eu quero é que ele faça uma conexão, na verdade, com a tabela produtos. Então aqui eu já tenho tudo pronto, que nós já tínhamos deixado. O que acontece é o seguinte, o que acontece quando eu faço esse async await? Ele executa uma promise, e essa promise, na verdade, eu estou só exibindo no console aqui a mensagem, né? Servidor requisitado. Só que eu não quero isso. Eu quero é que ele faça uma consulta no banco de dados. Olha como é que é simples, simples, simples. O que eu vou fazer aqui? Já está o await, eu tirei o console, ó, tirei o console, e agora eu quero fazer o seguinte, eu vou pegar aquele componente, que é o Kinext, que conhece o banco, que tem a conexão do banco, que é o Kinext, e eu quero acessar a tabela. É importante que vocês conheçam, saibam o nome da tabela. O nome da tabela é produtos. Aqui, ó. Acessei aqui o banco, ó. Produtos. Então, eu vou colocar aqui, ó, produtos. Produtos, tá? Eu vou colocar ponto e vírgula aqui. Muito bem. A resposta, eu não quero essa resposta agora. Eu quero que ele devolva, na verdade, o resultado dessa consulta no banco de dados. Então, eu vou colocar um has, tá? Só que essa resposta não vai ser um send, vai ser um JSON. A gente viu lá no primeiro... Opa, JSON. A gente viu lá na primeira aula, né? Que a comunicação com o front-end e o back-end é toda feita em JSON. Então, aqui, ou JSON, né? Conforme algumas pessoas comentam. E aqui a gente fala... E aqui a gente vai colocar o resultado, ó, porque essa consulta, quando é feita, ela é armazenada dentro do result. Então, aqui eu vou colocar o result. Result. Coloquei aqui o result. Então, ele responde, tá, num formato JSON. Ele dá um has.json result aqui, que é o resultado dessa consulta. Maravilha. Beleza, tranquilo, já retornei isso daqui para a gente poder fazer. A gente só vai ter que fazer aqui um ajuste. Por quê?
Porque, na verdade, essa resposta ela é em formato JSON. E a gente não disse isso pro servidor, né? Para a nossa aplicação. Então, o que a gente vai fazer aqui? Ó? A gente vai fazer o seguinte. Eu vou colocar aqui ó, a minha aplicação, tá? .use, eu vou informar para ela que o meu Express, né, vai utilizar um JSON. Beleza. Informei para ela que agora a resposta vai ser .json. Basicamente é só isso. Vamos ver se ele está funcionando mesmo. Agora eu vou startar novamente meu servidor, que eu tinha parado para fazer as instalações. Né? Vamos ver se ele vai dar erro. Não deu. E vamos atualizar o browser aqui. Ele não vai mais aparecer. Olha, vamos voltar aqui antes de atualizar para ver se funcionou, se ele fez a conexão mesmo. Ele não vai mais aparecer o resposta servidor produtos. A resposta agora é o JSON de resposta da conexão com o banco de dados. Vamos ver? Maravilha, olha lá, já trouxe o meu banco, né, o meu registro. Na verdade, aqui eu só tenho um registro aqui cadastrado. Ele já trouxe as informações do meu banco de dados, da minha tabela, e exibiu aqui para o meu client, meu cliente, tá? Se o de vocês aparecer assim, gente, está certinho também. Por que o meu fica um pouquinho mais apresentável, mais bonitinho aqui? Porque eu estou usando esse recurso aqui, deixa eu aumentar aqui para vocês verem. Eu estou usando um recurso aqui que se chama JSON Viewer, tá vendo? É só um plugin do Chrome, não tem nada a ver com a programação, é opcional isso aqui, do Chrome. Até escolhi o tema Drácula aqui, né? Para que ele formate os dados. Então, o que acontece? Quando o browser recebe alguma informação em formato JSON, ele trata a informação e coloca a informação bonitinha, indicando aqui qual o endereço que ele acessou, qual o recurso que ele acessou, que foi produtos, e qual a informação que ele trouxe aqui dessa requisição que foi realizada, tá? Mas se aparecer assim, beleza. É só ir lá numa extensão, na instalação da extensão, colocar JSON View, instalar. É muito rápido, muito simples também. Depois vocês podem testar aí, para ficar mais bonitinho. Beleza, gente. Fizemos a conexão, simples, rápido. Nosso servidor já está conectando ao banco de dados, pronto para a gente trabalhar. Nas próximas aulas a gente vai fazer o quê? Essa conexão aqui, ó, a gente fez uma conexão com produtos, né? Uma requisição do tipo GET, de tipo consulta. Estamos consultando todos os produtos. Nós vamos verificar nas próximas aulas como consultar um produto específico, como fazer alteração, exclusão, né? Tudo isso daqui a gente vai criar essas rotas todas para executar essas tarefas, tá bom? Gente, muito obrigado. Assista de novo se ficar com dúvida, tá? Volta, assiste outras vezes, passo a passo, vai pausando, vai fazendo devagarzinho, né? E qualquer coisa também pode deixar pergunta aí. Galera, obrigado por tudo, fiquem com Deus, tá bom? Um abraço.